Oi, gente abençoada, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline e esse aqui é o Tempo com Deus, um lugar onde a gente fala de vários assuntos. Eu pretendo trazer vários assuntos aqui. Já tenho sentido muita vontade de falar de vários assuntos aqui, mas todos eles são falados à luz da palavra de Deus e temos também a palavra de Deus em principal, testemunhos e reflexões, tá bom? Se é o primeiro vídeo aqui que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E se quiser ficar aqui, também seja muito bem-vindo, se de alguma forma esse espaço te acrescentar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que faz parte da vida de, acho que todo mundo, né? Até quem de repente não acredita, ou acreditava e não acredita mais, em algum momento pode vir a fazer uso do tema que a gente vai falar hoje, que é a oração. Mas como você já viu aí no vídeo, no título do vídeo, eu não quero falar da oração de um jeito difícil, de um jeito complicado, de um jeito que parece ser inalcançável para ninguém. Eu quero falar da essência da oração. A essência da oração que foi pregada por Jesus. Porque às vezes a gente tem na nossa cabeça, né, muitos padrões para se orar. A gente acha na nossa cabeça, né? Dependendo da igreja da qual você veio ou daquilo que você ouviu falar, você acha que a oração ela é uma coisa padronizada, ela é uma coisa que ela precisa ter alguns critérios para Deus ouvir. E hoje eu vim aqui para te dizer que não. A oração, ela precisa ter uma característica principal para ser ouvida por Deus. E essa característica se chama sinceridade. A oração para ser ouvida por Deus, ela precisa ser sincera. Ela não pode ser aquela oração que você faz para quem está do lado ouvir. Ela não pode ser aquela oração onde você usa palavras bonitas para esconder a verdade que está dentro do seu coração. A oração para ser ouvida por Deus, ela precisa ser sincera. Por isso que Jesus falou que nós temos que ser como uma criança. Por que Jesus falou que nós temos que ser como uma criança? Porque a criança, ela é sincera em tudo o que ela faz. Às vezes a gente, pai, tem que travar os nossos filhos para eles não serem sinceros demais, porque eles são inocentes, são sinceros. Então, se eles gostaram de uma coisa, eles vão falar. Se eles não gostaram, eles vão falar. Se eles gostaram, eles vão falar. E às vezes a gente tem que acabar cerceando nossos filhos em alguns momentos porque eles são sinceros. Essa é a oração que agrada a Deus. E aqui, tá aqui a minha Bíblia. Hoje a gente vai usar o texto de base que está lá no livro de Mateus. Eu vou deixar aqui na referência para depois você meditar nesse texto. O texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 7. Mas hoje a gente vai usar aqui somente o versículo 6, né? Porque o texto é muito longo e depois você pode meditar nele também com mais tranquilidade, tá bom? Aqui no versículo 6 de Mateus 6, fala assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Gente, esse texto aqui é até a base da vida do cristão. Do cristão, daquele que está afastado, daquele que quer falar com Deus, né? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Esse texto aqui é a base. Hoje em dia a gente está vivendo um período onde a gente não está resguardando a nossa privacidade. A gente não está se resguardando a nossa intimidade mais. A gente está numa era de exposição excessiva, onde a gente quer expor o que a gente está fazendo, com quem a gente está fazendo, aonde a gente está, de que forma você está fazendo isso. E a Bíblia, ela vai totalmente no contramão da forma que a gente está vivendo. A Bíblia, ela vai te dizer, a Bíblia aqui, esse texto, vai te dizer que a tua oração tem que ser em secreto. Vai te dizer que a oração que agrada a Deus é aquela que vem daqui. Porque o Salmo 139 fala que antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus já conhece. E eu falo muito isso aqui no canal. Que Deus ele já sabe de tudo antes que aquilo venha acontecer. Por isso, não adianta você fazer uma oração muito bonita, com uma oratória muito bonita, com termos muito bonitos, com uma eloquência vocal muito bonita, e aquela oração não proceder do seu coração.
porque essa oração não é ouvida por Deus. Como eu volto a dizer e volto a enfatizar nesse vídeo, a oração que alcança o trono do Senhor é a oração que vem do coração. É a oração que é sincera, é a oração que ela é pura na sua essência. Essa oração alcança o coração de Deus. Não importa se você usou um português errado, não importa se você se expressou mal. Se a sua oração procede daqui, você pode ter certeza que ela está sendo ouvida por Deus. E por que eu estou falando isso aqui? Porque tem pessoas que às vezes se acham muito impuro para falar com Deus. Tem pessoas que de repente já estiveram no altar e agora de repente estão fora da presença de Deus fazendo coisas horríveis. E não se sente mais digno de orar, de falar com Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Se a sua oração é sincera, Deus está ouvindo a sua oração. Não importa onde você esteja. Você pode estar na sarjeta, você pode estar na rua, você pode estar num lugar que ninguém se lembra mais de você, que você está lá. Mas se você orar aí e for sincero, Deus escuta a sua oração. Tá bom? Eu volto a dizer e reforço que Deus queria estar onde ninguém queria estar. Enquanto os fariseus queriam estar no templo com pessoas arrumadinhas, cheirosinhas, Deus ele estava com leproso, ele estava com prostituta, ele estava com ladrões. Deus ele queria estar com quem precisava dele. Ele queria estar com quem sabia que ele era o milagre, que ele era a cura. E às vezes quando a gente fica muito tempo na casa de Deus, a gente está preso a rituais religiosos. A gente está preso a paradigmas, a gente está a gente está preso a padrões. E Deus ele não é preso a padrões. Jesus não é preso a padrões. O período de ministério de Jesus, ele veio totalmente quebrar vários padrões. Ele não veio abolir a lei, mas ele quebrava os padrões. Porque todos aqueles mandamentos lá do Velho Testamento se resumiram em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como você mesmo. Se na sua vida cristã com Deus, você não consegue cumprir esses 2 mandamentos, não adianta todos os outros. Porque tudo que você vai fazer na sua vida tem que ser em primeiro lugar por amor ao Senhor e consequência disso por amor ao próximo. Tá bom, gente? Então aqui ele fala assim, quando você orar, você não precisa abrir a sua janela e orar de forma alta para todo mundo ouvir. Você não precisa orar daquela forma mais bonita para impressionar quem está te ouvindo. Ora sinceramente. Fala na tua intimidade, no teu secreto, aquilo que procede do seu coração. É clichê, chega até a ser clichê falar isso. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi alcançava o coração de Deus com a sinceridade dele. Davi fala com Deus numa das suas orações, num dos seus salmos, que se eu não me engano é o 51, ele fala assim, Senhor, não me lança fora da sua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi entendia que mesmo sendo pecador como ele era, se em algum momento o Espírito Santo se retirasse da vida dele, ele ia ser igual Saul. Ele ia ser vazio, como Saul era. E atormentado por espíritos, como Saul era também. Então, a gente tem aquela falsa ilusão, às vezes até uma espécie de idolatria, de que pessoas cheias do poder de Deus são aquelas pessoas que oram 2, 3, 4, 5 horas. Se você tem diante de Deus essa intimidade de orar 2, 3, 4 horas, é você e Deus. Mas se eu oro 2, 3, 4 horas, isso não me faz melhor do que quem ora 30 minutos. Isso não me faz melhor do que quem ora 10. Porque para Deus não é a quantidade. E ele vai falar isso aqui nesse texto, deixa eu ler com vocês. Ele fala aqui, ó. E orando, não usei de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Às vezes a gente tem essa falsa noção de pensar que por muito orar, por muito tempo você fica falando ali, você está sendo ouvido. Não. A oração, ela precisa ser algo que procede da sua alma, do seu espírito. Aquilo ali que vem de dentro de você para com Deus. A importância da oração, eu vou explicar a vocês de uma maneira muito simples. Porque toda vez que Jesus ia falar, ele usava parábolas. Deus usava das parábolas para que o povo viesse a entender.
Porque muito daquilo que é espiritual, a gente precisa trazer para o material para que as pessoas consigam entender aquilo, porque é importante você entender o que ele está querendo dizer. E toda vez que Jesus ia falar, ele usava de parábolas. O que é a oração? A oração é o diálogo do homem com Deus. Esse diálogo só se tornou possível quando Jesus se sacrificou lá naquela cruz e rasgou o véu do templo. Hoje você pode orar dentro da igreja, agora nós não estamos podendo fazer isso, a gente está entendendo que nós somos a igreja, nós somos a habitação do Espírito Santo, mas você pode orar no leito do hospital, aonde de repente você está agora. Você pode orar no cárcere, onde de repente você está agora. Você pode orar em qualquer lugar que você esteja. E Deus vai te ouvir. E a oração, ela é o diálogo com Deus. Gente, isso é muito importante. O ser humano, ele foi criado para dialogar. Através do diálogo, você se relaciona com as pessoas. Você alcança intimidade com as pessoas. Se você pegar uma pessoa na rua e olhar ela pela aparência, você vai julgar ela pela aparência. Ah, tem jeito de metida, tem jeito disso, daquilo. Mas quando você começa a dialogar com aquela pessoa, aí sim você vai começar a conhecê-la de verdade. É igual Deus. Muitas pessoas que não têm diálogo com Deus têm uma opinião sobre Deus. Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. Mas você só vai conhecer Deus de verdade quando você começar a se relacionar com Deus através do diálogo. E esse diálogo nós chamamos de oração. A oração está muito fora do que muitas pessoas pensam, que é só orar para pedir bênção, é só orar para pedir livramento, é só orar para pedir renovo. Não. A oração é conversa, é palestra. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui numa consagração e eu estava vendo uma irmã orando. Que oração linda a oração daquela irmã. Só de ouvir ela orando eu já me emocionei, porque ela orava como se estivesse falando com um amigo. E aquilo era muito lindo, ela usava palavras assim, simples. E eu via como uma coisa maravilhosa, porque atingir o coração de Deus é simples. Basta que a gente queira ser sincero com Deus. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Toda vez que você for orar, não fica pensando, Deus não ouve a minha oração, porque Deus só ouve a oração da irmã do círculo de oração. Você está enganado. Deus, ele ouve a tua oração e te responde, se essa oração tiver uma característica principal, que for a sinceridade. Não adianta uma oração de 4 horas que não foi sincera. Às vezes uma oração de 10 minutos é mais eficaz do que uma de 4 horas que não foi sincera. Como no texto de Lucas, capítulo 18, que Jesus fala do publicano e do fariseu, onde um orava de uma forma espetacular e usava uma oratória maravilhosa, e aquele publicano, com toda a sua humildade de coração, ele reconhecia que ele não merecia. E Jesus fala que a oração que foi ouvida foi a oração do publicano e a do fariseu não, porque Deus não se agrada de arrogância. A gente, quando se aproxima de Deus, tem que entender que nós somos os servos e Ele é o Senhor. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo de alguma forma te abençoe, tá? Então aí você que acha que, eu não vou orar porque agora não tá tendo culto, eu não tenho ninguém de oração para orar comigo, tira isso da sua cabeça. Busca a Deus da forma mais sincera possível, que eu tenho certeza que você vai alcançar a Deus com a sua oração, seja ela feita de qualquer forma e da forma que você puder fazer. A única coisa que você tem que ter é fé e sinceridade para alcançar o coração de Deus. Assim como várias pessoas aqui alcançaram o coração de Deus aqui, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida. Se você assistiu esse vídeo, muito obrigada, que tenha abençoado a sua vida e que você possa permanecer orando, buscando de Deus aquilo que você precisa, porque eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Independente do lugar que você esteja, independente se você está na comunhão ou não, Deus, Ele escuta a sua oração, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e até o próximo vídeo.